Olá, meus amigos, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Eu tenho um recadinho de Deus para você. Você veja, por exemplo, que Salomão, depois de ter edificado o templo e feito a sua belíssima oração, Deus veio em resposta à sua oração e disse o seguinte: eu ouvi atentamente a sua oração, Salomão, e as suas súplicas fervorosas. Já santifiquei o templo que você construiu. O meu nome está firmado nesse templo para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão sobre ele para sempre. Agora, veja bem, esse templo que Salomão erigiu e Deus desceu, hoje esse templo é você, minha amiga, sou eu, que fomos erigidos, erguidos, construídos pelas mãos do Espírito Santo, pelas mãos de Deus. Se é que isso aconteceu com você, eu posso falar por mim. Eu tenho certeza que isso aconteceu comigo. Então, porque aconteceu comigo, eu tenho certeza. O nome de Deus está dentro de mim. Eu carrego esse nome dentro de mim. Por onde eu for, esse nome estará comigo. Em todos os momentos. A cada momento, a cada segundo, pelo resto da minha vida, eu trago esse nome dentro de mim, porque foi o próprio Deus quem o colocou. Ele construiu o meu ser, o meu corpo, como templo, como morada dele, para fazer habitar o seu nome. Agora, isso tem um custo, isso tem um preço. Ele diz assim, o que ele disse para a Salomão naquela altura, ele fala para mim também, dizendo assim: quanto a você, se viver diante de mim como seu pai, Davi, que tinha um coração puro e um procedimento correto, se agir conforme as minhas instruções, se respeitar as minhas orientações e a minha correção, eu mesmo vou garantir a sustentação do seu reinado sobre Israel. Hoje, Deus fala para mim: eu mesmo vou garantir a sustentação da sua salvação. A sua salvação. Quer dizer, o reinado de Salomão dependia, quer dizer, a permanência do seu reinado, e seria passado para os seus entes queridos, para os seus filhos, seus descendentes, iria depender da sua fidelidade, da sua justiça, da prática da palavra de Deus. É isso que Deus falou para Salomão e fala para mim hoje. Então eu sou o templo do Espírito Santo, você é o templo do Espírito Santo. Então ele fala para você também: olha, eu edifiquei você, eu edifiquei o seu corpo como templo, a morada do meu Espírito. O meu nome está aí para sempre. Agora, se você viver diante de mim como seu pai, Davi, que tinha um coração puro, que tinha um procedimento correto, que não era hipócrita, que era sincero, se agir de acordo com as minhas palavras, quer dizer, se praticar, né? Se respeitar as minhas orientações e a minha correção, eu mesmo vou garantir a permanência do seu reino ou da sua salvação. Agora, se você e os seus descendentes me traírem e me desprezarem, então, e se associarem aos deuses deste mundo, prestando-lhes culto, servindo-lhes com as suas vidas, então a garantia está suspensa. Eu vou eliminar Israel da terra.
e rejeitarei o templo que acabei de santificar para a honra do meu nome. A mesma coisa ele fala para mim. Se eu me conduzir de forma errada, contrária à palavra de Deus, se eu me conduzir como fez Judas, que traiu Jesus, se eu desprezar o temor do Senhor, você sabe que quando uma pessoa teme a Deus, ela segue na retidão, ela vive na retidão. É como diz lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 2. Aqueles que temem ao Senhor andam na retidão. Mas aqueles que não andam na retidão desprezam a Deus, desprezam o Senhor. Quer dizer, se eu continuar na retidão, então estará garantida a minha salvação. Mas se eu, por acaso, me desviar da retidão, é claro, é óbvio que eu estarei perdendo também a minha salvação. O que, aliás, é o que tem acontecido com muitas pessoas que antigamente eram quentes na fé, hoje estão frias. E de repente você é uma delas, você que está me ouvindo nesse momento. E o que eu estou falando é um recado de Deus para você, para reatar o seu relacionamento com Ele. O Espírito Santo já esteve em você, não é verdade? Você era quente na fé, você era de fé, você era uma pessoa que estava sempre pronta lá no altar de Deus. Mas um dia você desceu do altar para experimentar esse mundo. Você desceu do altar para dar uma voltinha por esse mundo. Você desceu do altar para ir numa baladazinha deste mundo. Por quê? Porque alguém lhe disse, não, você pode ir e voltar. E você acreditou e agora você quer voltar, mas não encontra forças. Por quê? Porque você abandonou o Senhor da sua vida. Você abandonou, você traiu aquele que um dia lhe salvou. Então você ficou fria. Mas isso não quer dizer que não haja ainda chance para você voltar. Há chance sim, claro, claro. Enquanto há vida, há esperança. Então, enquanto você estiver vivo ou viva, você tem esperança de reatar o seu relacionamento com Deus. Agora, é preciso que você pague o preço. É preciso que você faça por onde. É preciso que você coloque-se de volta no altar. É preciso que você, de forma incondicional, volte-se para Ele. Porque Ele só está no altar, Ele só recebe você no altar. Fora do altar, Ele não vai te receber. Você tem que entrar no altar, você tem que subir ao altar para ter um encontro com Ele. É aí que está o sacrifício. O sacrifício é justamente nesse aspecto. Porque não há sacrifício fora do altar. Tem que ser no altar. Por isso que Deus permitiu que Salomão construísse o templo, para que fosse a casa do sacrifício. Casa do sacrifício. O templo que Salomão havia erguido era a casa do sacrifício. A casa do Senhor. A casa onde Deus iria se encontrar com aqueles que ali estivessem. Porque era o sacrifício. Uma vez que a gente apresenta o sacrifício, então o Espírito Santo vem receber aquele sacrifício. É assim que funciona. Deus instituiu o sacrifício para que o ser humano pudesse se aproximar dele. O sacrifício é uma aproximação de Deus. Então, você quer voltar ao primeiro amor? Então, você tem que sacrificar sua vida, sacrificar suas vontades, sacrificar suas baladas, sacrificar o seu namorado incrédulo, sua namorada incrédula. Você tem que sacrificar suas mentiras, seus erros. Você tem que sacrificar tudo aquilo que a sua carne gosta. E colocar-se 100%, mas 100% mesmo,
no altar de Deus. Porque quando Deus vem sobre nós, no altar, ele vem 100%. E ele não aceita 99%. Ou tudo ou nada. Ou é ou não é. Essa é a regra de Deus. Essa é a lei de Deus. Toma lá, dá cá. Você dá, você recebe. Você não dá, você não recebe. Então, aí, talvez o diabo diga para você, mas você já fez isso, você já fez aquilo, e não conseguiu, não adianta, não tem jeito mais. Mentira. Sempre tem jeito. Jesus disse, vinde como estáis. Vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados. Você está cansado de carregar pecados? Você está cansado de carregar vícios? Você está cansado de sofrer? Você está gemendo? Você está gemendo, literalmente falando. Então, Deus aguarda por você, mas é você que tem que ir a Ele, não é Ele que vai vir a você. Ele só vai vir a você a partir do momento que você coloca a sua vida como sacrifício. Aí sim, Ele vem. Você faz o seu sacrifício, aí Ele vem ao seu encontro. Eu era uma pessoa extremamente nervosa, arrogante, prepotente. O que eu falava era lei. O que eu falava tinha que se cumprir. Eu pisava em cima de todas as pessoas, orgulhosa, não era humilde. Conheci uma pessoa, a gente namorou por 6 anos e esse relacionamento, essa pessoa era o meu Deus, era a minha estrutura, era tudo na minha vida, onde eu me estruturei nessa pessoa. E houve o término desse relacionamento, ele me traiu, onde foi meu fundo do poço, onde eu entrei em depressão, tentei o suicídio por diversas vezes, meu mundo não tinha mais razão, eu podia estar no meio de várias pessoas, sempre me sentia sozinha, solidão, triste, vazia, uma depressão tremenda, só vivia chorando, triste, amargurada, onde eu assistia o programa da Igreja Universal na televisão, onde eu acabei vindo para a igreja e eu ouvi falar do Espírito Santo. Eu tive sede, muita sede, era o meu maior sonho. Eu lutei com toda a minha força, eu perseverei, era o meu maior sonho, o que eu almejava era receber o Espírito Santo. E uma reunião, o pastor falou, recebe, você que o seu maior sonho é receber o Espírito Santo, recebe. Eu recebi, aquele dia eu já vi a mudança da minha vida, eu já saí transformada daquela reunião, era uma outra pessoa. A transformação foi de dentro para fora, eu não era mais nervosa, eu não precisava de outra pessoa para ser feliz, eu era feliz. Só por ter o Espírito Santo, eu era uma pessoa completamente feliz, amada, comecei a ter amor próprio que eu não tinha, eu comecei a ter amor próprio, ser feliz, alegre. O Espírito Santo me ensinou a humildade. Hoje eu sou casada, sou feliz, mas eu não sou feliz porque eu estou casada, eu sou feliz porque eu tenho o Espírito Santo. Meu esposo também, conheci aqui na igreja, a gente é completamente feliz, temos uma filha, então assim, depois que eu conheci o Espírito Santo, a minha vida se transformou. Eu era uma pessoa com muitas dúvidas, medo, complexo de inferioridade, triste, cabisbaixo. Eu tinha muito esse tipo de problema. Isso acarretou, tinha um vazio muito grande. Devido a esse vazio, devido a todo essa baixa autoestima, né? Não sei se é assim que fala, mas baixa autoestima, eu acabei me envolvendo com drogas, comecei a usar maconha, indo para as baladas. Aí nas baladas, para mim poder curtir uma balada, eu frequentava muito a festa rave. Então, para mim ficar naquele ambiente, era necessário que eu consumisse muita bebida alcoólica, LSD, êxtase, e ficava por 2, 3 dias, né, nesse ritmo, né, por causa que eu tentava substituir aquela tristeza, aquela timidez com o uso das drogas. Depois, claro, do uso dessas festas, vinha aquela depressão, né, aquela opressão, aquela tristeza muito grande, inclusive nos relacionamentos sentimental, por eu ter muito medo, muita dúvida, ser muito inseguro comigo mesmo, então nada dava certo, era
tinha ciúmes, né? Tinha aquela insegurança, então tinha aquele excesso de controle, né? Aquela coisa opressiva. Foi quando eu vim para a Igreja Universal e eu entendi. Inclusive, isso foi o ponto principal que me fez permanecer. Que quando eu recebesse o Espírito Santo, eu ia ser uma pessoa totalmente diferente do que eu era. Uma pessoa forte, uma pessoa feliz, né? Independente do que está fora, né? Mas por dentro já é feliz. E a garantia, né? que o Espírito Santo nos dá de mudança. Eu entendi isso. Uma vez na reunião, o pastor pregou, né? A garantia da sua independência, de você é você e Deus. E a sua independência é quando você tem o Espírito Santo. Aí já era, ninguém te segura. E é o que eu precisava, né? E eu passei a me empenhar, a colocar toda a minha força em buscar o Espírito Santo. E eu fiz de tudo, né? Foi o meu objetivo, o meu foco principal passou a ser o Espírito Santo. Então eu não olhei para nada, eu coloquei aquele objetivo e me lancei em cima dele. Quando eu recebi o Espírito Santo, aí já era. Aí aquela pessoa fraca não existia mais, eu passei a ser determinado, a ter firmeza. Parece que tudo fluiu, tudo caminhou, né? Eu tinha paz, eu tinha alegria, tinha felicidade, mudou por completo. Inclusive até as próprias pessoas que estavam próximas a mim acabavam até percebendo, tem uma coisa diferente com você no meu trabalho. E daí pra frente minha vida foi se transformando cada vez mais. E hoje eu sou uma pessoa segura, feliz, sou bem casado, não tenho insegurança no meu relacionamento, não preciso, não tenho mais necessidade do uso das drogas. Hoje eu não tenho mais medo, eu encaro, eu enfrento o que vem, as dificuldades, porque hoje eu tenho o Espírito Santo. Eu me casei aos 16 anos, só que eu não me casei porque amasse meu esposo. Eu me casei para sair de dentro da casa dos meus pais, só que com isso eu levei um problema comigo. Meu marido, ele era viciado em bebidas, ele era alcoólatra. Logo com 15 dias de casado, eu já o rejeitei, não queria saber dele. E foram vindo os problemas. Eu era uma pessoa muito nervosa, muito brigona, eu tinha depressão, desejo de suicídio. E os problemas foram só aumentando. Com 8 meses de casado, eu tive o meu primeiro filho. E aí, eu tive uma depressão pós-parto que me levou a tentar matar meu filho. Por várias vezes eu senti um desejo muito grande de matar meu filho. Quando meu filho tinha 3 meses de nascido, meu esposo sofreu um acidente. E foi através desse acidente que ele chegou até a igreja. Vindo ele na igreja, houve uma transformação nele. E foi através dele, através de um convite que ele me fez, que eu cheguei até a Igreja Universal. Ouvi falar do Espírito Santo e eu queria esse Espírito Santo. Como eu busquei, eu o recebi. E os problemas que eu tinha acabaram. Hoje eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa alegre. Hoje eu não brigo mais com ninguém, pelo contrário. Hoje eu quero falar com as pessoas. Hoje eu quero viver cada dia mais. Cada dia para mim é uma novidade. Eu passo essa felicidade, essa alegria, essa paz para as pessoas. As pessoas que convivem comigo hoje veem essa mudança.
Deus abençoe a todos. Direto do Templo de Salomão, nós estamos juntos para dar sequência a essa programação. E eu vou mostrar para você o que o Espírito de Deus ele faz quando ele possui o ser humano. Preste atenção, muitas pessoas, elas têm chorado por muitas coisas na vida, pelos fracassos, pelas decepções, pelas perdas, pelas humilhações. Mas nós estávamos lendo no livro de Lamentações e está registrado o seguinte: por estas coisas choro eu, um choro diferente. Os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador que devia restaurar as minhas forças. Quando uma pessoa ela perde o Espírito Santo, ela fica sem direção. Da mesma forma, aquele que nunca o recebeu, aquele que nunca teve. E eu pergunto, você já chorou para receber o Espírito Santo? Não necessariamente que você tenha que chorar para recebê-lo, mas nós estamos focando aqui o desejo que ele tinha de ter o Espírito de Deus de volta, uma vez que ele tinha perdido. E as pessoas, elas choram por coisas e pessoas, mas o Espírito de Deus sempre fica de lado. O Espírito de Deus sempre fica em segundo plano na vida dela. E é por isso que você vê tanta gente vazia, perdida. Preste atenção, nós vamos colocar a história dos céus. É fortíssima a história dele. Um homem que ficou preso, ficou numa solitária, excluído de tudo e de todos, mas lá, nesse lugar, o Espírito Santo fez uma obra no seu interior. Eu cresci vendo a minha família destruída. Eu presenciava meu pai chegando bêbado em casa e brigando com a minha mãe. Eu e meus irmãos presenciávamos isso. E aquilo foi modulando o meu interior, mexendo comigo. Então eu fui crescendo com aquela cena dentro de mim. Aos 13 anos eu comecei a trabalhar para poder ajudar em casa, que a miséria era muito grande. A gente não podia comer o que a gente queria, era o que dava, era o que tinha. Porque a minha mãe trabalhava de empregada e não ganhava muito, e nós éramos em 5 irmãos. Então foi muito difícil. A gente praticamente cresceu a infância inteira passando essa necessidade. E aos 17 anos eu parti para o mundo do crime. Aos 17 anos eu não via direção de vida, saí do serviço e a única opção foi o crime. E comecei a roubar, comecei a assaltar. Por várias vezes eu me vi na beira da morte. Muitos tiroteios, muita troca de tiro. Eu andava em favelas, a gente se reunia em favelas e saía daquelas favelas, já saía com os planos para assaltar. Então, por várias vezes eu coloquei a minha vida em risco, ao ponto de eu presenciar em vários tiroteios que eu participei, os meus amigos que estavam comigo ali foram baleados, muitos morreram, outros continuam presos. A situação era muito difícil, era muito horrível. Dentro de mim, eu era uma pessoa fria. Eu não tinha paz dentro de mim, eu não tinha alegria dentro de mim. A alegria de viver eu não tinha. Uma vez eu encontrei um amigo meu, eu até comentei com ele. Eu estava com dinheiro, mas eu falei para ele assim, eu falei, ó, você está vendo, eu estou com dinheiro, estou com isso, estou com um carro bom, mas eu não sou feliz. Dentro de mim eu não era feliz. E aquilo me remoía por dentro. Eu não media esforço, se fosse para matar uma pessoa, eu não tinha coração. Se era necessário, eu fazia. Só que toda vez que eu ia assaltar, eu fazia uma oração. Eu pedia para Deus mudar a minha vida. Porque eu não queria aquela vida para mim. Embora eu estava assaltando, embora eu via aquilo como uma opção, mas eu não queria aquilo para mim. Fui preso, aos 18 eu fui preso. Quando eu saí pior. Porque a gente vai preso
e saí pior. Eu entrei como assaltante e saí como um terrorista, um assaltante de banco. Eu comecei a assaltar várias agências. Eu participei de várias quadrilhas em São Paulo. E quando eu vi, eu já estava com a vida totalmente destruída. Não via mais saída. Eu lembro do sofrimento que eu vivia lá dentro. Era horrível. É um lugar totalmente horrível. É um lugar onde ser humano nenhum quer estar. Ela passa necessidade de ter alguém, de ter um amigo, uma pessoa para conversar. Não pode confiar em ninguém lá dentro. Lá dentro é o pior lugar da terra, da face da terra. E dificilmente eu recebia a visita da minha família. A minha família não tinha condições de me visitar. E eu me encontrava preso longe também de casa. Então eles não tinham dinheiro para ir lá sempre. Praticamente eu vivi todo esse tempo preso sozinho. Teve uma época que a minha esposa ia me visitar e ela, por conta de eu ter ficado muito tempo, ela me abandonou. Ela não conseguiu continuar. Ela não acreditou que um dia eu poderia sair e mudar de vida. Ela acabou me abandonando. E numa dessas vezes que eu fui preso, eu fui parar numa solitária, numa tentativa de fuga, que das outras vezes eu fugi, e dessa última vez tive uma tentativa que não deu certo. Aí eu fui parar numa solitária. E nessa solitária, não havia nada lá dentro. Quando eu entrei naquela cela escura, e só havia um colchão e um livro do Bispo Macedo, escrito Os Passos de Jesus. Era esse livro que estava lá e uma Bíblia pequena, uma Bíblia azul. E eu, naquela angústia toda que eu vivi, que eu estava sentindo dentro de mim, eu comecei a ler aquela Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia e li o livro. E o que estava escrito no livro, eu acompanhava na Bíblia. E eu via que tudo que estava no livro estava escrito na Bíblia, era real. E eu comecei a praticar o que aquele livro me ensinava a fazer. O livro me ensinou a perdoar, eu comecei a praticar o perdão lá dentro da cela. Lá dentro da cela eu comecei a orar, eu não sabia orar. Eu não sabia jejuar, eu aprendi a jejuar. Eu não sabia nada e aquele livro foi me ensinando tudo. E eu fiquei 75 dias dentro daquela cela, sozinho, sem receber visita, sem nada. E ali dentro eu comecei a lutar comigo mesmo, que eu queria mudar o meu interior, que eu queria aquilo que aquele livro estava me falando, nascer de novo, eu queria aquilo para mim. Então eu senti dentro de mim uma mudança. E aquela mudança ali foi fluindo. Eu comecei a ter paz dentro daquela cela, onde um lugar onde não havia paz, eu comecei a ter paz. Tinha momentos que eu estava tão calmo ali que nem parecia que eu estava preso. E eu estava preso. Mas tudo por causa daquela dedicação. Eu comecei a praticar de fato o que estava escrito ali. E aquilo mudou o meu interior. Mudou que, de uma maneira que os outros que estavam nas outras celas não entendiam. Porque eles viviam reclamando e eu lá quieto. Eu lá tranquilo. Porque aquilo que eu tinha recebido quando eu li o livro, eu nunca tinha recebido antes. Embora eu estando preso, parecia que eu estava livre. Não parecia que eu estava preso. A paz era tão grande que parecia que eu já estava livre dali. E aquilo ali foi, dia após dia, foi aumentando. Nem eu me reconhecia. E as pessoas que me conheciam também olhavam para mim e diziam que eu estava louco. O que aconteceu com você? Eu falei, não, agora eu creio. Agora eu creio que Deus existe. Eu falava para eles dessa maneira. E eu incentivava muito eles a ler a Bíblia também, encontrar o que eu encontrei, buscar o que eu busquei. Após os 75 dias que eu passei naquela cela, eu fui transferido. Eu cheguei no Carandiru. E lá no Carandiru já havia a Igreja Universal lá. Eu comecei a participar das reuniões que eram feitas lá. Os pastores vinham de fora e faziam a reunião lá. Eu comecei a praticar o que os pastores lá dentro falavam. Comecei a fazer as correntes, comecei a participar de todas as correntes. Eu chegava cedo, eu chegava 10 minutos antes da reunião e ficava lá quieto, meditando, pensando. E quando o pastor chegava, eu pedia para Deus falar comigo e acompanhar na Bíblia. Tudo que ele falava, eu acompanhava na Bíblia.
E aí eu comecei a me libertar dos vícios, que embora eu tinha uma paz interior, mas eu ainda tinha vício. E aí eu comecei a fazer as correntes, comecei a me libertar. Não foi da noite pro dia, mas eu fui me libertando. E quando eu me vi, eu já estava totalmente liberto dos vícios, comecei a dormir tranquilo, tinha paz, tinha alegria dentro de mim. Eu não tinha visita da minha família, mas eu tinha alegria. As pessoas recebiam visita, eu mesmo sem a minha visita, eu tinha alegria dentro de mim. E eu continuei firme nas correntes, continuei fazendo tudo que o pastor mandava fazer. E aí chegou um dia que eu me batizei nas águas lá dentro. E ali, a partir daquele dia, no mesmo dia que eu batizei, eu recebi o encontro com Deus. Eu tive um encontro com Deus naquele dia. Eu recebi o Espírito Santo. E aí, tudo foi diferente. Eu começava a sorrir. Eu sorria, eu dava risada, eu sorria. Eu cheio de problemas dentro da prisão, cheio de processo e sorrindo. Nem eu acreditava que eu estava sorrindo daquele jeito. E a partir de então, eu comecei a lutar e comecei a ver a diferença, comecei a ver as coisas fluírem naturalmente. Eu comecei a ver a minha vida diferente, eu comecei a sonhar lá dentro, que eu poderia ser uma nova pessoa, que eu poderia mudar, que eu poderia ter um futuro. Condenado a 36 anos de prisão, mas mesmo assim eu era feliz. Eu tinha uma felicidade tão grande que eu queria falar de Jesus para as pessoas e comecei a evangelizar lá dentro, para os outros presos. E eu me vi uma nova pessoa cheia de sonhos. Estando preso, eu não sabia se eu ia sair, quando que eu ia sair, mas a alegria que eu tinha era tão grande que nada me impedia de falar de Jesus para as pessoas lá. Quando eu recebi o Espírito Santo, eu passei a sonhar. Eu não tinha sonhos lá fora, eu não tinha visão de futuro. E lá dentro eu comecei a sonhar, mas para esse sonho se realizar, eu tinha que sair dali. Aí foi então que a minha luta começou a ser outra. Eu comecei a fazer as correntes para sair dali, para sair da prisão. Porque os meus sonhos só iriam se realizar quando eu saísse dali. E nessa época, eu recebi um benefício do regime semiaberto. E lá no semiaberto, eu comecei a trabalhar de dia e dormia na prisão. Foi então que o obreiro que vinha aos domingos fazer reuniões lá dentro, ele veio dizendo sobre o propósito de se entregar, de fato e de verdade, que Deus ia tirar a gente dali. Eu acreditei no que ele falou. Eu acreditei nas palavras que aquele homem de Deus estava dizendo para mim. Então eu comecei lá no meu trabalho de dia, eu comecei a sacrificar. Eu comecei a fazer o meu voto com Deus. Eu comecei a deixar de comer para fazer o meu voto. E o que eu ganhava lá, eu também deixei de gastar com tudo. Nem sabonete eu comprava para mim, tomar banho lá dentro. Eu pegava sabonete emprestado. E lá na empresa onde eu trabalhava outros presos. E o dinheiro da alimentação que me davam, eu guardava para fazer meu voto. E eu comia a comida dos outros presos. Eu pedia para eles deixar um pouco para mim, eles deixavam. E ali eu fui gerando o meu voto, fui gerando meu sacrifício. Então, chegou uma época de entregar o voto no altar. Mas como que eu vou entregar meu voto no altar se eu estou preso? Eu pensei comigo, eu fiquei angustiado, a minha angústia foi essa, eu tinha que ir no altar, porque se eu chegasse no altar, se o meu voto chegasse no altar, eu saía da prisão. E não havia outra maneira de eu sair, mas eu sabia, dentro de mim eu sabia, se aquele voto, se aquele sacrifício que eu fiz chegasse no altar, eu tinha certeza que eu ia sair. Então, eu falei para o obreiro, obreiro, eu não consigo ir lá na igreja, eu não consigo ir no altar. Eu estou preso, eu estou aqui dentro. Eu não tenho autorização para ir lá. Mas eu tenho um voto. E esse voto precisa chegar no altar. E eu quero que esse voto chegue no altar. Eu falei, o senhor leva o meu voto. Ou o senhor leva, ou o senhor nunca mais conversa comigo. Ou o senhor leva o meu voto, ou então a gente nem conversa mais. Porque esse voto é a minha saída daqui, é a realização do meu sonho. Meu sonho vai começar a se realizar depois que esse voto chegar no altar. A minha vida vai começar a andar depois que esse voto chegar no altar. Eu estou cansado de ficar preso, eu não quero mais ficar preso, e a solução é esse voto. Aí foi onde ele pegou e levou meu voto no altar.
Quando ele levou meu voto para o altar, em poucos dias eu estava livre dali. Foi poucos dias mesmo. A resposta veio praticamente instantânea. Eu vi o começo do meu sonho se realizar. Eu comecei a ver o que Deus queria fazer na minha vida. Eu comecei a ver os meus sonhos dando início. Foi então que eu saí, as portas começaram a se abrir para mim. Em pouco tempo eu já estava empregado. E hoje, para quem não tinha sonhos de como trabalhar, de como viver, hoje eu sou encarregado de uma empresa. No setor onde eu trabalho, eu sou encarregado, eu sou o chefe lá. Deus me colocou ali. Deus realizou o meu sonho. Eu queria ter condição de cuidar da minha família sem roubar, sem assaltar, sem praticar crimes. E Deus me colocou numa posição privilegiada. Hoje eu tenho condições de dar o melhor para o meu filho. A minha mãe, ela sente muita alegria hoje, porque de um bandido que eu era antigamente, que dei muito trabalho para ela, mas muito mesmo, hoje ela me vê como exemplo. As pessoas chegam lá em casa, vai conversar com ela, ela dá exemplo de mim, de vida, de mudança de vida. E graças a Deus ela é muito feliz comigo hoje, nós se damos muito bem hoje. A vizinhança que me conhecia tinha medo de mim. Hoje eles me cumprimentam, a gente conversa, a gente se fala. Então, tudo mudou, tudo se tornou diferente. E graças a Deus, de um bandido, de uma pessoa sem visão de futuro, de vida, arriscando a vida, praticando crimes, com risco de morrer, hoje eu sou uma pessoa feliz. Tenho vida dentro de mim. Eu posso dizer que eu sou um novo homem. Eu sou um novo Celso. Mas tudo isso foi depois que eu tive um encontro com Deus, lá naquela cela, lendo aquela Bíblia, com aquele livro. A partir daquele dia, a minha vida mudou. Glorioso, magnífico o que Deus fez na vida do Celso. Ele vai fazer na sua vida também. Isso é possível para você. Não é porque Deus fez a obra na vida dele que você também não mereça. Ah, mas será que ele não é mais merecedor do que eu? Nada disso. É a entrega, é o desejo, é o querer. E se você quer, isso é possível acontecer. Eu quero convidar todos que almejam receber o Espírito Santo. Ou vai ver, um dia você teve o Espírito Santo, mas perdeu o Consolador. A palavra Consolador significa auxiliador. Ele vai auxiliar você, ele vai te levantar, ele vai te fortalecer, ele vai iluminar os seus caminhos, ele vai dar a direção que você quer, deseja e muito precisa. Nessa quarta-feira, aqui no Templo de Salomão, às 10 horas da manhã e às 8 da noite, nós teremos 2 reuniões especiais. 10 horas da manhã, você deve chegar sempre antes, tá? Para você já estar em espírito ali no santuário. E às 8 da noite, a mesma coisa, com o Bispo Clodomir Santos, que estará trazendo a direção e a orientação de como receber e o que fazer para não perdê-lo. Nessa quarta-feira, no Templo de Salomão, na Zona Leste de São Paulo, na Avenida Celso Garcia, no número 605. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar aos... Nós vamos ouvir agora um recado com o bispo Renato Cardoso falando a respeito da terapia do amor. Nesta quinta-feira, Cristiane e eu estaremos ajudando casais que estão passando por problemas de brigas intermináveis. Vocês brigam, se cansam e não resolvem nada. Você que vive assim com seu marido, com a sua esposa, você que já está cansado de tanto brigar, talvez vocês já brigaram tanto, que hoje em dia vocês nem brigam mais, mas não é porque resolveu nada não. Vocês não brigam mais porque vocês já estão tão machucados um com o outro
que agora vocês estão agredindo um ao outro com silêncio. Um já decidiu calar e não falar mais com o outro. Porque você pensa assim, melhor não falar nada do que falar besteira, né? Então você acaba desistindo de conversar com a outra pessoa, porque a outra pessoa parece que tira de você tudo que é ruim de você. Faz você ficar com raiva, faz você ficar falando besteira, né? Falando aquilo que você está sentindo. Então é melhor se calar mesmo. Então, existe a briga de falar, de gritar, de xingar, de agressão física. E tem essa briga também Do silêncio. do silêncio. Nenhuma das duas é boa. O que vocês precisam fazer é aprender a resolver os problemas que estão debaixo do tapete. Aqueles problemas que vocês mascararam, que vocês deram uma demão de tinta para cobrir a parede velha, é isso. Por fora, para quem vê, vocês estão bem, mas dentro vocês sabem o quanto vocês têm sofrido. Muito bem. Quinta-feira agora, Cristiane e eu vamos falar com os casais, vamos ajudar os casais que estão vivendo assim, em pé de guerra. Guerra quente ou guerra fria. Ou vocês estão brigando todos os dias, ou vocês já estão na guerra fria. Não quebra mais nada, mas vocês estão quebrados por dentro, no silêncio, ferindo um ao outro. Então venha participar na palestra das 10 da manhã ou das 20 horas. Você deve chegar antes, porque as portas se fecham 5 minutos antes do início da reunião. E nós estamos ali no Templo de Salomão, no Brás, Avenida Celso Garcia, 605. Para participar da palestra, você não precisa pagar. Você só precisa querer aprender. Você é bem-vindo, tá bom? Casado ou solteiro. Nos vemos nessa quinta-feira. E a terapia do amor acontece na quinta-feira. Você vai buscar a direção, os casais, noivos, namorados, você que está sozinho, sozinha, você que enfrenta um problema no seu relacionamento e você não sabe o que fazer ou como ajudar essa pessoa. Então, nessa quinta-feira, nós teremos às 10 horas da manhã e às 8 da noite a terapia com o Renato e a Cris aqui no Templo de Salomão, e você vai buscar a sua felicidade sentimental. Invista nela, porque esse investimento que você faz na vida sentimental vai valer por toda a sua vida. Eu quero falar uma coisa importante para você. Muita gente pensa assim: eu sou de Deus e o mal não pode me tocar. E esse é o maior engano que pode existir. Sabe por quê? No livro do Apocalipse, nós lemos que houve uma peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, que são as forças espirituais do mal que nós lutamos. Mas diz aqui, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram. Você veja a ousadia do mal. No território de Deus, mesmo sabendo que seriam perdedores e derrotados, eles confrontaram os anjos de Deus. Eles foram para cima. Houve uma peleja. E você sabia que os anjos de Deus poderiam ter perdido essa batalha? Talvez você diga, ah não, eram anjos, como iam perder? Mas não perderam porque lutaram. Lutaram. O mal foi para cima. Se o mal tem afrontado e confrontado, como nós vemos aqui naquela época, anjos, imagine hoje nos nossos dias. Ele vai afrontar você, ele vai afrontar a mim, ele vai afrontar todos nós. Ele afrontou os anjos no céu. Por isso que você tem que lutar. Não fique com essa ideia, não. Ah, o mal não pode me tocar. Se ele partiu para cima dos anjos de Deus, imagine para cima de nós. Por isso que tem que haver essa batalha, essa peleja. Você só vai vencer essa amarração da sua vida se você pelejar. Você só vai vencer essa doença, você só vai vencer esse vício, você só vai vencer essa opressão da sua vida se você pelejar, não tem outro jeito. Por isso que nós marcamos uma peleja
a céu aberto nessa sexta-feira. Nós vamos desmanchar com o poder da fé toda maldição, todas as amarrações, tudo que lançaram na sua vida, tudo que está dando errado na sua vida vai dar certo. Presta atenção. E nós estamos, inclusive, convocando os obreiros que são ungidos, são apegados à palavra, estão ligados com Deus em oração, para nos ajudar nessa peleja espiritual que nós teremos, porque realmente vai ser uma batalha. Às 7h30 da noite, nessa sexta-feira, nós estaremos na esplanada do templo, fazendo esse trabalho da fé para libertar as pessoas de toda a opressão. A primeira parte vai acontecer do lado de fora e em seguida nós estaremos entrando no templo, no santuário, e ali você vai receber a proteção do Altíssimo. Vamos ouvir e ver o que está acontecendo na sexta-feira nesse trabalho que temos realizado. Seu nome? Neide. Tá chorando por quê? Porque eu fui curada da trombose. Fazia 5 anos que eu tinha trombose. E eu vim num ônibus, nós saiu de lá às 10h30 da minha casa, cidade de Magda, interior de São Paulo. E eu vinha com as pernas coçando demais, a barriga. Agora mesmo eu precisei ir no banheiro para tirar a roupa para poder coçar, que está na carne viva. E eu cheguei aqui na frente, eu determinei, acabou a dor, acabou tudo. Eu não podia pegar 5 quilos, mas não podia... Sentindo mais nada? Nada, graças a Deus. Quantos anos sofrendo? 5 anos, eu tomo uma vacina por mês, custa R$120, o SUS paga. Eu fico internada de 15 a 20 dias, porque eu fico pretinha, já no intestino, já ia amputar essa perna 3 vezes. Eu tenho cicatriz no pé, olha lá. Não vai precisar mais amputar a perna. Não, amém, eu creio. Está curada. Tá ligado. O Deus do Templo de Salomão curou a senhora. Amém. Deus abençoe. Seu nome? Carlos. O que aconteceu, Carlos? Eu cheguei na igreja falido, viciado, 15 anos de cocaína, maconha, crack. Cheguei com uma vida derrotada, né? Cheio de problema financeiro, sentimental. Foi assim que eu cheguei na igreja. Aí eu manifestei minha fé, fui me libertando. Deus foi me abençoando, reconquistei a minha empresa. Hoje eu tenho 2 empresas abençoadas. Qual foi o pior momento da sua vida? A tentativa de suicídio. 2 vezes eu tentei me matar. Você não via solução? Não, de jeito nenhum. Não. Na sua cabeça a morte resolveria? Era a única saída que eu tinha. E não era, porque buscou a Deus aqui e mudou de vida. Graças a Deus mudei de vida. Está liberto hoje. Liberto, abençoado. Não tem vontade de nada. Nenhuma. Graças a Deus. Deus abençoe, tá? E se você tem esse pensamento também, que tirar a sua vida é a solução, nada disso. Dê uma chance para Deus mudar a sua história, mudar a sua vida. Você vai se preparar, você vai se programar para estar conosco nessa sexta-feira. É gratuita a entrada, você vai chegar antes para você já se preparar e receber a sua vitória. A céu aberto é a primeira, hein? A primeira limpeza espiritual a céu aberto que estará acontecendo aqui no Templo de Salomão, na Esplanada. 7h30 da noite nessa sexta-feira, na Zona Leste de São Paulo, Avenida Celso Garcia, no número 605.